A imigração ilegal está associada a uma exploração e a um forte desrespeito pelos direitos humanos das pessoas, mas, quer dizer, daí a dizer que é tráfico pode ir a alguma distância. Não é um fenómeno novo, obviamente. Acho que agora estamos no momento de começar, de facto, a conseguir tirar deste fenómeno alguma obscuridade onde ele se encontrava e, de facto, começar a monitorizá-lo e compreender também o que esteve para trás, compreender o presente e daí conseguirmos desenvolver conhecimentos e eixos de ação para o futuro. You pay for this. I make sure. Portugal começa agora a reagir às ameaças inerentes a um mundo em constante mudança. A segurança interna torna-se assim essencial para preservar um modo de vida que nos é bastante querido. E como prometido, tenho então comigo o Dr. José Magalhães, Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna aqui no Geração ETEC de hoje. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vimos esta reportagem que, no fundo, aborda algumas das questões que são levantadas hoje em termos de segurança interna. Vimos no início da peça várias pessoas que diziam umas que Portugal até é um país seguro, outras que se calhar sentem que já existiram melhores dias. Eu pergunto-lhe assim, Portugal é ou não um país seguro? Segundo todos os indicadores de que dispomos, Portugal tem condições de segurança que nos destacam em relação a outros países. O nosso interesse, obviamente, é termos um nível de segurança maior que seja imaginável e detectarmos com muito cuidado que fenómenos negativos é que nos podem preocupar e devem preocupar e, designadamente, quais são os fenómenos negativos que inquietam e quais são as principais ameaças os cidadãos que nós temos? Portugal é um país em que o quadro de ameaças se distingue, por exemplo, das que são típicas do nosso vizinho Reino de Espanha, que defronta um problema seríssimo de terrorismo e de insegurança urbana nascida do terrorismo. Nós temos o privilégio de até agora não termos tido esse tipo de ameaça na sua expressão moderna e atual e inquietante. Somos, evidentemente, solidários com os outros e participamos nos esforços na União Europeia e à escala global contra o terrorismo e temos a preocupação de garantir que Portugal não seja ponto de acolhimento ou de passagem de terroristas. E, portanto, aquilo que nos preocupa mais é a criminalidade grave e violenta. Isto é, aquela, designadamente, que se traduz na utilização indevida, criminosa, de armas de diversos tipos, e aquela que provoque lesões à integridade ou à vida de cidadãos. Do ponto de vista da preservação da vida, Portugal é um país que continua a distinguir-se no contexto europeu e mundial pelo número muito escasso de homicídios, que aliás são resolvidos numa taxa esmagadora pela Polícia Judiciária em articulação com as outras forças e serviços de segurança. E se eu falar em relação a esses números, deixe-me interrompê-lo. Eu, por acaso, vi há relativamente pouco tempo alguns números avançados pelo Gabinete Coordenador de Segurança e mostrava, por exemplo, em 2008, compreendo agora números apenas do primeiro semestre, que são os que eu tinha disponíveis, com o período homólogo de 2007 tivemos um aumento de 10% de criminalidade. Tem uma experiência, claro, muito maior. Que dados é que tem em termos de evolução de criminalidade em Portugal? Bem, os dados de evolução, os comparáveis ano a ano, serão revelados no relatório de segurança interna, que terá que ser apresentado ao Parlamento e será até ao dia 31 de março. E, portanto, dados soltos, não agregados, não permitem comparações muito rigorosas e devemos ter cuidado. Agora, todos estamos sensíveis. Eu acompanho vários programas especiais de polícia no Ministério da Administração Interna, não apenas no plano tecnológico, mas muitos assentes no plano tecnológico, e acompanho designadamente com destaque e preocupação a situação do assalto a bombas de gasolina, ou a instalações similares, ou os assaltos a taxistas, ou ameaças a instalações similares a estas que enunciei. Nesses domínios houve, no ano de 2008, um surto de assaltos contra os quais nós desenhámos uma estratégia que permitiu responder, colocando as forças de segurança na rua, reforçando a coordenação, localizar e neutralizar o número, na verdade, em alguns casos, muito pequeno de gangues que atuavam de forma sucessiva, produzindo, evidentemente, não só danos em concreto, mas um sentimento de alarme público. E é preciso perceber muito bem este alarme público e intervir. Não estou a dizer intervir no sentido de dizer que a realidade não é o que é, ou de fazer propaganda rósea sobre as situações. Isso seria a pior das soluções e não o fazemos. É preciso compreender o sentimento de vitimação
e o sentimento de insegurança. E por isso determinámos que se fizesse o primeiro inquérito à vitimação, que vai agora ter os seus resultados provisórios revelados provavelmente no mês de fevereiro, ou os provisórios em fevereiro e mais tarde em março os definitivos, para percebermos porque é que, por um lado, estes fenómenos estão a acontecer. Por outro lado, para termos uma estratégia proativa, isto é, se há assalto... Acha que a prevenção vai acabar por ser principal aqui, mais do que o combate propriamente dito? Ouça, há determinadas ações às quais é preciso responder de forma dura e muito dura e com as forças adequadas. Não foi por acaso que vimos, na vossa peça, muito interessante, uma reportagem que valoriza a importância do Grupo de Operações Especiais. Mas repare, o GOI existe no contexto de uma unidade especial de polícia, onde estão, por exemplo, o Corpo de Segurança Pessoal, absolutamente fundamental, o Corpo de Intervenção, essencial em termos de ordem pública, ou aqueles que são capazes, numa situação de risco, de detectar se aquela ou aquela substância é um explosivo e pode matar alguém ou não. Ou os nossos importantes binómios sinotécnicos que, utilizando animais, localizam drogas, perseguem responsáveis. Sempre temos os meios necessários em Portugal? Ou acha que é preciso um reforço de meios? Repare, nós concluímos em 2007 que o setor de segurança interna tinha sido penalizado ao longo dos anos, designadamente na década de 90, pelo facto de ser um setor de soberania. Na década de 90 houve muito dinheiro para os setores económicos, houve muito dinheiro para a formação através do Fundo Social Europeu, houve muito dinheiro nas áreas como a educação, a agricultura. Não assim nas áreas de soberania. E, portanto, quando nós vemos esquadras que caem ou carros velhos demais, nós estamos a constatar a fatura que o passado passa ao presente e que só pode ter uma resposta. E essa resposta foi aprovar uma lei de programação dos investimentos em instalações e equipamentos das forças de segurança, que nos vai permitir gastar cerca de 430 milhões de euros, além do dinheiro previsto no orçamento de cada ano, para, precisamente, reinstalar forças que estão em esquadras em condições inaceitáveis, para adquirir equipamentos, e por isso conseguimos fazer um concurso, vencendo todos os obstáculos, para dotar as forças de segurança com milhares de armas. A arma Glock 9mm, que é uma arma considerada soberba e muito eficaz e muito modernizar eficiente. As forças. E em termos E carreiras de tiro, porque não basta ter belas armas, é preciso sabê-las disparar. E como o intendente do Agenda da Silva bem sublinhou, disparar não é um direito arbitrário. É alguma coisa que está estritamente enquadrada na lei portuguesa e muitíssimo bem, e cabe-nos velar para que as armas sejam bem usadas. Agora, o que acontece é que do outro lado há uma proliferação incontrolada de armas. Por isso aprovámos a Lei das Armas, tive a honra de pilotar esse processo legislativo, que agora está a ser complementado por uma revisão, uma segunda revisão aperfeiçoadora, e o objetivo é, muito obviamente, que as armas que estão em más mãos sejam apreendidas e que quem tem armas as tenha de forma legal e tenha treino adequado para as utilizar. É uma batalha, não tenhamos ilusões, que vai exigir músculo, persistência e, em alguns casos, dureza. Porque fizemos um período para entrega voluntária de armas, que acabou no mês de dezembro de 2006. Mas há com certeza uma arma ilegal ainda na rua. Certamente. Nós próprios Portanto, a partir daí criámos uma figura chamada Operações Especiais de Prevenção Criminal, que permite delimitar os locais onde haja armas, fazer interseções, revistas, buscas e desapossar quem as tem ilegalmente dessas armas. Isto tem que ser feito com eficácia e dureza. E outra coisa, os seus detentores, se capturados em qualquer assalto ou em qualquer circunstância, têm que ser detidos, conduzidos às autoridades e objetos e sujeitos à prisão preventiva. Não pode haver uma porta giratória perigosíssima que faz com que as forças de segurança gastem a sua energia e os seus recursos perseguindo e capturando indivíduos que, horas depois, estão fora. Saem... Como é que é a justiça portuguesa? Que é isso que está a falar, sendo que a justiça portuguesa precisava de algumas mudanças? A justiça portuguesa cumpre o enquadramento legal. E por isso, cada vez que é necessário fazer uma correção e endurecer ou aprimorar uma solução legal, a via é muito obviamente a que nós seguimos. Vamos ao Parlamento, como fizemos, propusemos uma revisão da Lei das Armas e nesse contexto dissemos as malfeitorias que sejam praticadas com armas, quaisquer armas, brancas, de fogo, etc, etc, ou envolvendo o seu uso ou a sua posse ilegais, devem ser de imediato seguidas de captura, neutralização, condução ao tribunal, prisão preventiva, nos termos constitucionais e legais. Eu não tenho, o processo legislativo está agora a finalizar, eu não tenho dúvida que é uma prioridade absoluta, porque ninguém
é capaz de gerir um sistema como o nosso, com uma porta giratória